Te dou $1000 se me atender em inglês. A voz grave e debochada ecoou pelo salão do restaurante, arrancando risadas dos colegas de mesa. O empresário de terno escuro, relógio caro e sorriso arrogante se recostou na cadeira, cruzando os braços como quem acabara de lançar um desafio impossível. Ele olhava fixamente para a garçonete, que segurava o bloco de anotações com as mãos trêmulas. O salão inteiro silenciou por um instante. Vamos lá, moça, provocou ele, erguendo o copo de vinho. Te dou $1000 se conseguir me atender em inglês. $1000. As pessoas nas mesas ao redor começaram a cochichar. Alguns clientes riram, outros apenas desviaram o olhar, desconfortáveis com a cena. Ela, de avental simples e cabelo preso num coque apressado, engoliu em seco. O rosto levemente corado denunciava o constrangimento. Senhor, posso anotar o seu pedido? Respondeu, tentando manter a calma, mas ele insistiu zombando. Não, só em inglês. É assim que se atende alguém de verdade. Ou você só sabe servir feijão com arroz? A risada dele foi alta, forçada, quase teatral. O som preencheu o ambiente como uma lâmina fria cortando o ar. Os colegas dela, atrás do balcão, se entreolharam sem saber o que fazer. A gerente, que estava ao telefone, observava à distância, sem coragem de intervir. A garçonete respirou fundo. Por dentro, a vergonha queimava, mas havia algo em seu olhar. Uma centelha contida, um fogo que ela guardava há muito tempo. Ela olhou para ele mais uma vez. O senhor quer mesmo o pedido em inglês? Perguntou agora com um tom diferente, firme, quase desafiador. Isso mesmo, disse ele, batendo a mão na mesa. Me atenda como se eu estivesse em Nova York. Se conseguir, eu pago. O salão voltou a se encher de murmúrios. Um dos amigos dele riu e comentou alto. Vai acabar pedindo hambúrguer de arroz? Aposta quanto? Ela permaneceu parada, imóvel por alguns segundos, e então respirou fundo e deu um pequeno sorriso de canto. Aquele sorriso foi o primeiro sinal de que algo estava prestes a mudar. Mas antes de responder, ela o observou. O terno caro, o olhar de superioridade, o copo de vinho que ele girava no ar como se fosse um troféu de poder. Ela já tinha visto homens assim antes. Homens que confundiam dinheiro com caráter. Ok, senhor, disse calmamente, ajeitando o avental. Let's start, then. O grupo silenciou. O empresário piscou os olhos, sem entender o que ouvira. A risada que começava a surgir em sua garganta morreu antes de sair. What would you like to order today? Continuou ela com pronúncia perfeita, olhar sereno e firmeza surpreendente. O garçom, ao fundo, quase deixou o prato cair. Os amigos do milionário se entreolharam. O silêncio se espalhou como uma onda invisível. O homem engoliu seco, fingindo não ter ouvido direito. Como é que é? Murmurou ele. Ela repetiu com clareza ainda maior. O sotaque limpo, impecável. What would you like to order today, sir? O salão inteiro observava agora. A tensão havia se transformado em curiosidade. O milionário olhou para os lados, tentando rir de si mesmo, mas o som que saiu foi um meio engasgo. Então você sabe falar inglês? Disse, desconcertado. Ela inclinou levemente a cabeça, sem desviar o olhar. Yes, sir, I do. Would you like to see the menu in English as well? O silêncio virou aplauso contido. Alguns sorrisos apareceram discretamente nas mesas próximas, mas ela não parou. Continuou o atendimento, ainda em inglês, com naturalidade. Today we have grilled salmon with lemon sauce, roasted vegetables, and a red wine from Chile. Would you like to try it? O milionário, agora visivelmente desconfortável, tentava encontrar algo para dizer. Pode ser... Ela voltou ao português por um instante, educada, porém afiada. Desculpe, senhor, mas o pedido era em inglês, não era? As pessoas riram baixinho. O homem corou. A garçonete então anotou calmamente, entregou o cardápio e se afastou. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos até que o burburinho voltou, agora com risadas disfarçadas e olhares de admiração. Na cozinha, os colegas começaram a comentar.
Você viu isso? Ela deu uma aula nele. Nem eu sabia que ela falava inglês assim. Enquanto isso, ela lavava as mãos, tentando esconder o sorriso que insistia em aparecer. Não se tratava apenas de responder a uma provocação. Era algo maior. Era sobre se respeitar. Do lado de fora, o milionário ainda olhava para o cardápio, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele não fazia ideia de que aquele pequeno momento, aquele desafio tolo, estava prestes a se tornar uma lição que ele jamais esqueceria. Porque às vezes o mundo precisa ver o poderoso ser colocado em seu devido lugar, por alguém que nunca precisou gritar para ser ouvida. E naquele restaurante, quem havia sido servida de verdade era a humildade dele. O homem que havia feito a provocação se chamava Richard Monteiro. Um empresário conhecido na cidade por ostentar fortuna e por acreditar que o respeito era uma moeda que apenas ele podia cobrar. Dono de uma empresa de investimentos, costumava frequentar aquele restaurante caro não pelo sabor da comida, mas pelo prazer de ser notado. Sempre que entrava, o som dos sapatos caros no piso de mármore fazia os garçons se endireitarem. Ele deixava gorjetas altas, mas acompanhadas de frases baixas que soavam como ordens. Para Richard, gentileza era fraqueza. Naquela noite, o restaurante estava cheio. Era uma quarta-feira, mas o salão parecia de sábado. A mesa dele, perto da janela, era a mais barulhenta. 4 homens de terno falavam alto sobre lucros, negócios e viagens. Entre um gole de vinho e outro, zombavam de qualquer um que não tivesse o mesmo relógio, o mesmo carro, a mesma vida. Do outro lado, entre as mesas discretas, caminhava Sofia, a garçonete que havia acabado de calar o milionário. Ela trabalhava ali há pouco mais de 6 meses. Entrava sempre antes das 5 da tarde, trocava o uniforme com cuidado, amarrava o cabelo e deixava o celular trancado no armário. Quase ninguém sabia muito sobre ela. Era discreta, sempre com um sorriso tímido, mas seus olhos escondiam algo, uma mistura de firmeza e cansaço. Sofia tinha 23 anos, cursava letras à noite depois do expediente. Estudava com uma bolsa que conquistou por mérito e havia passado 1 ano nos Estados Unidos através de um programa de intercâmbio. Trabalhava de dia em uma escola de idiomas e à noite no restaurante para pagar o aluguel de um pequeno quarto e ajudar a mãe doente. Nunca contou isso aos colegas. Não gostava de falar sobre si, preferia observar. Naquela noite, quando o milionário lançou o desafio, ela reconheceu nele o mesmo tipo de pessoa que havia encontrado tantas vezes. Alguém que confundia a arrogância com poder. Enquanto servia às outras mesas, ouvia os cochichos. Quem diria? Murmurava um dos clientes. Aquela moça fala inglês melhor que o próprio patrão. Ele ficou branco, ria outro. Nunca viu Richard tão calado. Sofia mantinha a postura. O coração ainda batia acelerado, mas sua expressão continuava serena. Ela foi até o balcão buscar a bebida que o milionário havia pedido. O barman olhou para ela com um sorriso admirado. Que virada, hein? Disse, entregando a taça. Ninguém esperava por essa. Eu também não, respondeu ela, em tom baixo. Mas tem gente que só entende quando é colocado no próprio espelho. Enquanto isso, Richard tentava disfarçar o constrangimento. Mexia no celular, evitava olhar para os lados. Mas o olhar de quem o conhecia dizia tudo. Um de seus amigos, tentando aliviar o clima, comentou. Ah, relaxa, cara. Foi só uma brincadeira. Richard respondeu com um meio sorriso forçado. É, só uma brincadeira. Mas no fundo, o orgulho dele ardia como ferro em brasa. Nunca gostou de ser corrigido, muito menos por alguém que ele considerava inferior. Quando Sofia voltou à mesa para entregar o prato, o ambiente parecia outro. A conversa havia diminuído. O som das risadas agora era mais contido. Ela colocou o prato à frente dele e disse em inglês perfeito, "Here's your salmon, sir. Enjoy your meal." Desta vez, ninguém riu. Ela se afastou e foi até a cozinha. Sentou-se por um instante, respirando fundo.
A gerente, uma mulher de meia idade chamada Miriam, entrou logo atrás. Sofia, começou com um meio sorriso. Eu devia te dar um aumento só por isso. Sofia sorriu de volta. Eu só fiz meu trabalho, dona Miriam. Não, você fez mais que isso. Mostrou para esse salão inteiro o que é dignidade. Sofia baixou os olhos, um pouco envergonhada, mas o coração estava leve. A dona do restaurante, uma mulher elegante chamada Helena, também soube do ocorrido. Ela havia assistido a cena de longe e ficou impressionada com a calma da funcionária. Helena conhecia bem o tipo de cliente que Richard era, o tipo que se achava dono do mundo porque podia pagar por ele. Mais tarde, ela foi até a cozinha e disse: Sofia, amanhã quero você comigo na recepção. Acho que alguém com sua educação e postura merece estar à frente do restaurante, não atrás das mesas. A moça ficou sem palavras. Agradeceu com os olhos marejados. Enquanto isso, do outro lado, Richard mexia no celular, fingindo não ouvir as conversas em volta. Mas o desconforto crescia. O garçom que o servia olhava para ele de relance. E até os amigos pareciam manter uma distância silenciosa. Em determinado momento, ele levantou-se e foi ao banheiro. Ao passar pelo corredor, cruzou novamente com Sofia. Ela abaixou o olhar por respeito, mas ele parou por um segundo como se quisesse dizer algo. As palavras, porém, não saíram. Quando voltou à mesa, encontrou os amigos em silêncio. Um deles brincou. Parece que perdeu os $1000, hein? Ele respondeu com um sorriso sem graça. Eu pago, murmurou. Uma aposta é uma aposta. Mas por dentro não era o dinheiro que doía, era o orgulho. A garçonete que ele tentara humilhar o havia vencido com a única arma que ele não podia comprar: conhecimento. Naquela noite, quando o jantar terminou, o salão ainda comentava o episódio. Alguns clientes chegaram a aplaudir discretamente quando ela passou. Outros apenas a cumprimentaram com um sorriso. E, do lado de fora, sob as luzes da rua, Sofia caminhou até o ponto de ônibus, com o uniforme simples e o coração calmo. Ela sabia que aquele momento tinha sido mais do que uma resposta. Tinha sido uma lição. Uma que o milionário, com toda a fortuna, não aprenderia tão cedo. O restaurante inteiro parecia respirar diferente depois daquilo. As luzes continuavam suaves, a música ambiente tocava em segundo plano. Mas havia algo no ar, uma mistura de curiosidade e tensão. Todos esperavam para ver o que mais aquela garçonete, tão quieta e discreta, seria capaz de fazer. Sofia voltou à mesa do milionário com o mesmo semblante calmo. Em suas mãos, equilibrava uma bandeja com o prato principal e uma garrafa de vinho. Nenhum tremor, nenhuma hesitação. Cada passo dela ecoava firme sobre o piso de mármore, como se cada batida de salto fosse uma resposta silenciosa à humilhação que recebera. Richard, o milionário, a observava tentando disfarçar o desconforto. O copo em sua mão já não girava com a mesma elegância. Ele olhava para o próprio reflexo na taça, tentando entender como havia perdido o controle da situação tão rápido. Quando ela se aproximou, ele pigarreou, tentando recuperar o tom de superioridade. Então, você morou fora, é isso? Perguntou num tom irônico, como se ainda tivesse algum poder. Sofia olhou para ele por um segundo e respondeu em inglês. Yes, sir. I lived in New York for a year. I worked and studied there. As palavras saíram firmes, com naturalidade. Cada sílaba pronunciada era um golpe sutil no orgulho dele. Um dos amigos do milionário murmurou, tentando aliviar o clima. Que coincidência, Richard. Você vive dizendo que investe em escolas de inglês, não é? O comentário fez o grupo rir, mas era um riso sem graça, desconfortável. Ela continuou o atendimento com tranquilidade. Would you like some wine, sir? It pairs very well with your dish. O empresário assentiu, apenas para não parecer ainda menor. Ela serviu o vinho sem derramar uma gota, mantendo a postura impecável, e completou. It's a Chilean Cabernet Sauvignon, with a smooth finish and a light fruity aroma. Um dos clientes da mesa ao lado comentou baixinho. Essa moça fala como uma professora americana.
Outro respondeu: não é como, ela é uma. Sofia terminou o serviço, colocou a garrafa sobre a mesa e se afastou sem pressa. O olhar dela não era de raiva nem de vingança. Era o olhar de quem sabe exatamente o próprio valor e não precisa provar isso para ninguém. No balcão, a gerente Miriam observava tudo com um orgulho silencioso. Essa menina tem algo diferente, disse ao barman. Tem gente que se impõe pelo grito e tem gente que vence no silêncio. Enquanto isso, o vídeo que um cliente havia começado a gravar se espalhava discretamente nas redes sociais. O título improvisado no momento dizia: Milionário desafia garçonete e leva a maior lição da vida. Minutos depois, já acumulava curtidas. Richard, ainda tentando manter a aparência, chamou-a novamente. Moça, disse ele num tom mais contido, você estudou aonde? Ela se aproximou e respondeu com serenidade. Universidade Estadual. Fui bolsista de intercâmbio. Trabalhei e estudei em Nova York. O silêncio dele foi imediato. O brilho de arrogância que o cercava começou a se dissipar. Pela primeira vez, ele parecia pequeno dentro do próprio terno caro. Sofia percebeu, mas não se vangloriou. Apenas completou, ainda com gentileza. Aqui, todos os clientes são tratados com respeito. Espero que o senhor tenha uma boa noite. Virou-se e seguiu para o balcão, deixando para trás um homem desconcertado e um salão inteiro que naquele momento a admirava. Os comentários entre os clientes cresciam. Que mulher incrível! A humildade venceu a arrogância, bem na frente de todo mundo. Aposto que ele nunca mais tenta humilhar ninguém assim. Na cozinha, os colegas comemoravam em silêncio. Sofia virou uma lenda hoje, brincou um deles. Não é só lenda, respondeu outro. É justiça. Ela lavava as mãos novamente, respirando fundo. Não queria que aquele momento a transformasse em alguém amargo. Tinha aprendido com a vida que dignidade não se grita, se demonstra. Na mesa, Richard agora comia em silêncio. A conversa entre os amigos havia morrido. Ele olhava para o prato, mas não saboreava. O vinho, antes símbolo de elegância, agora tinha gosto de derrota. Depois de alguns minutos, ele chamou o garçom. Chame a moça, pediu. Quero falar com ela. Sofia foi. Chegou à mesa com um leve sorriso profissional. Posso ajudar, senhor? Ele pigarreou. Sobre o desafio, começou ele. Eu perdi. Tirou a carteira do bolso e colocou sobre a mesa um maço de notas. Aqui estão seus $1000. Você ganhou. Sofia olhou para o dinheiro e depois para ele. Não, senhor, respondeu calmamente. Eu não aceitei o desafio por dinheiro. Só não achei certo ser tratada daquele jeito. Ele ficou sem reação. A moça deu um pequeno sorriso e completou. Algumas coisas na vida valem mais do que qualquer aposta. Virou-se e foi embora. O grupo ficou em silêncio. O som dos talheres batendo nos pratos foi o único ruído que restou. Um dos amigos dele quebrou o silêncio, olhando para o empresário. Você percebeu que acabou de ser ensinado o que é respeito por alguém que você achava insignificante? Richard não respondeu, apenas assentiu com um olhar distante. Naquele instante, entendeu algo que o dinheiro nunca o havia ensinado. O verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas na forma como ela trata os outros, principalmente os que não podem lhe oferecer nada em troca. E aquela garçonete acabara de provar isso diante de todos. A tensão pairava sobre o salão como uma névoa silenciosa. As risadas que antes ecoavam da mesa do milionário agora haviam se transformado em murmúrios tímidos. Aquele ambiente, que tantas vezes servira de palco para a arrogância de Richard, tinha se tornado uma arena onde a vaidade dele estava sendo desmontada, pedaço por pedaço. Ele tentava disfarçar, ajeitando o paletó, olhando para o relógio caro como se tivesse pressa. Mas a verdade era que estava envergonhado e, mais do que isso, estava perdido. Pela primeira vez, ele não controlava a narrativa. Os clientes ao redor, que antes se curvavam com sorrisos fingidos, agora observavam em silêncio.
Alguns disfarçavam o riso, outros simplesmente o olhavam com uma mistura de desprezo e satisfação. Era como se todos tivessem esperado aquele momento por muito tempo. O homem que se achava invencível finalmente sendo colocado em seu devido lugar. Sofia voltou à mesa com o mesmo semblante sereno. Segurava a bandeja como se nada tivesse acontecido, mas no fundo sabia que todo o restaurante estava de olho nela. Quando chegou, perguntou calmamente, ainda em inglês, se o senhor desejava mais alguma coisa. Richard pigarreou, tentando recuperar o tom autoritário. Pode trazer a conta, respondeu, evitando encará-la. Ela assentiu com um leve sorriso e se afastou. Mas bastou ela sair para que um dos amigos dele, um homem de terno azul, soltasse um comentário irônico. Que exagero, Richard. Você fez parecer que ela era uma ignorante, mas levou uma aula de inglês de graça. O grupo riu, mas dessa vez não era um riso cúmplice. Era o riso de quem tenta aliviar um constrangimento coletivo. Richard se irritou. Ah, por favor, disse ele com um tom defensivo. Foi só uma brincadeira. O pessoal hoje em dia não tem mais senso de humor. Brincadeira? Respondeu outro cruzando os braços. Isso foi humilhação, e você sabe disso. O silêncio tomou conta da mesa. A superioridade que ele sempre carregava começava a ruir. O peso da vergonha era mais forte do que qualquer gargalhada forçada. Do outro lado do salão, a gerente Miriam observava tudo e balançava a cabeça. Aproximou-se da dona do restaurante, Helena, que agora também acompanhava a cena. Sabe o que é irônico, Helena? Disse ela em voz baixa. Ele gasta milhares em vinhos importados, mas não tem um pingo de educação. Helena respondeu com um sorriso discreto. E ela, com o salário de garçonete, acabou de dar uma lição que vale mais do que todos os vinhos da adega. Enquanto isso, Sofia voltou com a conta e colocou o papel diante de Richard, ainda em inglês. Here's your bill, sir. Would you like to pay by card or cash? Ele olhou para o papel, mas não respondeu. Ficou em silêncio tentando decidir se engolia o orgulho ou se fingia que nada havia acontecido. No fim, tirou o cartão do bolso e o entregou sem olhar para ela. Ela pegou o cartão, processou o pagamento e retornou o recibo. Thank you, sir. Have a good night. Ele apenas assentiu. Mas antes que ela se afastasse, uma voz feminina ecoou no salão. Era Helena, a dona do restaurante, que se aproximava com passos firmes. Sofia, querida, poderia me acompanhar um instante? O salão inteiro prendeu a respiração. Sofia olhou por um segundo para Richard. Ele parecia confuso e seguiu Helena até o centro do restaurante. A dona se virou para o público e disse em voz clara: Eu gostaria de agradecer publicamente a nossa funcionária Sofia. Esta casa preza pelo respeito. E hoje ela mostrou que respeito se conquista com dignidade, não com dinheiro. Um aplauso espontâneo tomou o salão. Alguns clientes levantaram, outros apenas bateram palmas discretas, mas o som se espalhou, quebrando o constrangimento. Richard baixou a cabeça. O rosto dele, antes vermelho de raiva, agora estava pálido de vergonha. Helena continuou. Aqui, todos são tratados como iguais. E quem confunde serviço com submissão, talvez precise aprender a diferença entre poder e caráter. O silêncio foi total. Sofia, surpresa com a atitude da chefe, agradeceu com um olhar emocionado. Eu só fiz o que achei certo, senhora. Helena sorriu. E é por isso mesmo que você merece reconhecimento. O aplauso se intensificou. Até mesmo alguns funcionários da cozinha saíram para assistir. Richard, incapaz de suportar a situação, levantou-se abruptamente, jogou o guardanapo sobre a mesa e disse com o rosto tenso: Eu não preciso ouvir lições de moral de ninguém. Mas quando olhou em volta, percebeu que ninguém o apoiava. Os olhares estavam todos voltados para ele, firmes, silenciosos. Aquele era o mesmo salão onde ele havia feito dezenas de discursos arrogantes, contado piadas ofensivas e zombado de quem tinha menos. Agora,
Era o mesmo público que o via, finalmente sem o escudo do dinheiro. Ele caminhou até o caixa, pagou a conta e saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, o vento da noite parecia mais frio. O barulho da rua contrastava com o silêncio pesado que o acompanhava. Sofia observou pela janela em silêncio. Não havia ódio em seu olhar, apenas serenidade. Ela sabia que o mundo sempre se encarrega de devolver o que plantamos e que algumas lições não precisam ser gritadas. Basta vivê-las. Naquela noite, ao encerrar o turno, ela guardou o avental e olhou o reflexo no espelho do vestiário. Por um momento, lembrou-se da mãe, que sempre dizia: "Filha, nunca abaixe a cabeça para quem acha que o dinheiro compra tudo, porque o que é verdadeiro, ele nunca vai poder pagar." E ela sorriu. Do lado de fora, enquanto o restaurante esvaziava, um cliente se aproximou discretamente e disse: "Moça, parabéns. Você não só falou inglês, você falou a língua que o mundo precisa aprender, o respeito." Sofia agradeceu com um aceno. A noite terminou com o mesmo silêncio com que começou, mas agora era outro tipo de silêncio. Um silêncio de vitória, de dignidade, de justiça. E, em algum lugar da cidade, o milionário ainda tentava entender como perdera tanto em tão poucos minutos. Na manhã seguinte, o vídeo já estava em toda parte. Alguém havia gravado a cena do restaurante e publicado com a legenda: "Te dou $1000 se me atender em inglês." E ela o calou. O vídeo viralizou. Milhares de comentários aplaudiam a coragem e a elegância de Sofia. Mas ela ainda não sabia. Chegou ao trabalho como sempre, uniforme limpo, cabelo preso e um sorriso discreto. Quando entrou, todos a olharam como se uma estrela tivesse acabado de atravessar a porta. "Bom dia, Sofia", disse o barman animado. "Você já viu?" "Vi o quê?" Tum perguntou confusa. Ele mostrou o celular. Na tela, o vídeo. "Isso aqui. Você está em todas as redes." Sofia arregalou os olhos. O vídeo mostrava o exato momento em que ela respondia ao milionário em inglês e depois recusava o dinheiro. As legendas destacavam cada frase e os comentários explodiam. "Classe é isso." Ela deu a resposta que todo trabalhador sonha em dar. "Humildade não se compra, se aprende." Ela ficou sem palavras. A gerente Miriam apareceu com um sorriso largo. "Vem cá, celebridade. A dona Helena quer te ver no escritório." Quando entrou, Helena estava sentada à mesa com um jornal nas mãos. Na capa, uma pequena matéria com o título: "Garçonete ensina milionário arrogante o que é respeito." "Parece que a cidade inteira está falando de você, Sofia", disse a dona com um tom orgulhoso. "E sabe o que é melhor? Todo mundo elogiando sua postura." Sofia abaixou os olhos. "Eu só fiz o que achei certo. E é por isso mesmo que você se destacou", respondeu Helena. "As pessoas lembram de quem enfrenta a humilhação com dignidade." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Richard Monteiro lia as mesmas manchetes com o rosto tenso. Ele, o homem acostumado a ser admirado, agora era o símbolo do ridículo. As pessoas riam nas redes, chamando-o de "o milionário que perdeu a aposta mais cara da vida." Ele jogou o jornal sobre a mesa. "Isso é um absurdo!" gritou. "Estão me pintando como um monstro." Mas seu assessor, cauteloso, respondeu: "Com todo respeito, senhor, o vídeo fala por si. Talvez uma retratação fosse o melhor caminho." Richard bufou, mas sabia que o homem estava certo. Pela primeira vez entendeu que dinheiro nenhum apaga a vergonha pública. Naquela mesma tarde, ele tomou uma decisão. Iria ao restaurante. Quando entrou, o salão novamente ficou em silêncio. Alguns clientes o reconheceram e sussurraram entre si. A garçonete, ao vê-lo, congelou por um instante. Não por medo, mas por surpresa. Ele caminhou até ela mais devagar que o habitual. O rosto não tinha mais o brilho da arrogância. "Posso falar com você, Sofia?" perguntou com a voz baixa. Ela assentiu, ainda sem entender o que ele queria. "Eu vim me desculpar", disse ele, respirando fundo. "A forma como te tratei foi
vergonhosa. O salão inteiro ouvia, atento. Eu percebi que por anos confundi poder com valor, continuou. E naquele dia, você me ensinou algo que nem todos os meus milhões conseguiram comprar. Sofia apenas escutava. Eu ofereci $1000 para te humilhar, disse ele. Mas hoje percebo que o valor estava em cada palavra sua. Houve um breve silêncio. Então ela respondeu calmamente. O senhor não precisa pedir desculpas a mim. Precisa apenas aprender a tratar as pessoas com o mesmo respeito que exige. Ele assentiu, envergonhado. É o que estou tentando fazer. Helena, a dona, observava tudo de longe. A cena era simbólica. O homem que antes usava o dinheiro como escudo, agora pedia perdão em público. Depois de alguns segundos, ele tirou um envelope do bolso. Isto aqui é uma doação para os estudos de outros funcionários, se quiser usar assim. Sofia olhou para o envelope e o devolveu. Dinheiro não compra o que aquele dia me ensinou. Mas, se quiser realmente ajudar, trate bem os próximos garçons que te servirem. Isso será mais valioso do que qualquer doação. O salão inteiro ficou em silêncio, e então alguém começou a aplaudir. Logo, todos se uniram, até o som se tornar ensurdecedor. Richard abaixou a cabeça, envergonhado, mas com um leve sorriso. Você venceu, murmurou. Não, senhor, respondeu Sofia com serenidade. Ninguém vence quando há humilhação, mas quando há aprendizado, todo mundo sai melhor. O aplauso continuou. E, pela primeira vez, o milionário sorriu sem fingimento. No dia seguinte, ele ligou para o restaurante, pedindo que entregassem flores para Sofia com um bilhete simples. Obrigado por me ensinar o que é respeito. Ela guardou o bilhete na bolsa, sem orgulho, sem vaidade. Sabia que havia feito algo importante, não apenas por si, mas por todos que já foram tratados como invisíveis. Nos dias que seguiram, o restaurante recebeu ainda mais clientes. Pessoas iam lá só para conhecê-la. Mas ela permanecia a mesma, servindo com calma, educação e aquele sorriso que carregava uma história. Enquanto limpava uma mesa certa noite, um cliente perguntou: Você sabe que se tornou inspiração para muita gente, não é? Sofia sorriu, olhando para o copo que brilhava sob a luz. Eu só fiz o que qualquer um faria se não tivesse medo de se defender. E continuou o serviço como se nada tivesse acontecido, porque para ela, humildade não era espetáculo, era rotina. Do outro lado, em seu escritório, Richard olhava pela janela. Pela primeira vez em anos, sem terno caro, sem assessores, apenas com uma xícara de café. Engraçado, murmurou para si mesmo. Demorei tanto para entender que, às vezes, quem serve é quem mais ensina. E assim, aquela noite que começou com arrogância, terminou com uma das maiores lições da vida dele. Uma garçonete o havia calado, mas no fundo ela o havia despertado. O restaurante estava cheio naquela noite. As mesas ocupadas, o som dos talheres ecoando em harmonia e o aroma dos pratos quentes se misturando ao perfume suave das flores que decoravam o ambiente. Mas havia um burburinho diferente no ar, uma energia nova. As pessoas entravam, olhavam para Sofia e sussurravam umas às outras. É ela, é a garçonete do vídeo. Ela sorria discretamente envergonhada. Nunca quis fama, apenas respeito. Helena, a dona do restaurante, observava de longe. Estava orgulhosa, mas sabia que Sofia ainda não compreendia o tamanho do impacto que causara. Ela não apenas tinha calado um homem arrogante, tinha despertado um debate inteiro sobre humildade e empatia. Enquanto atendia às mesas, Sofia percebeu um grupo de jovens olhando para ela com admiração. Um deles, tímido, se aproximou e disse: Moça, minha mãe viu o seu vídeo e chorou. Disse que você fez o que ela sempre quis fazer com o chefe dela. Sofia se emocionou, mas respondeu com calma. Diga a ela que o respeito não precisa ser pedido. Ele se impõe no silêncio quando a gente sabe o próprio valor. A gerente Miriam, que ouvia de perto, sorriu orgulhosa.
Você nem imagina o quanto inspirou gente, Sofia, mas o destino ainda reservava mais uma cena poderosa para aquela história. Pouco depois das 8, a porta do restaurante se abriu e quem entrou foi novamente Richard Monteiro, o milionário que havia sido humilhado publicamente por suas próprias palavras. Dessa vez, ele não estava com o mesmo grupo barulhento. Veio sozinho, sem o relógio chamativo, sem o terno caro, sem o ar de superioridade. Vestia uma camisa simples e parecia diferente. Os clientes o reconheceram e o silêncio se espalhou. Sofia, que organizava os copos no balcão, sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Richard caminhou até a recepção e foi recebido por Helena. "Boa noite, Sr. Monteiro", disse ela, educada, mas firme. "Deseja uma mesa?" "Na verdade, vim falar com você", respondeu ele. "E com a Sofia." Helena arqueou as sobrancelhas. "Pode falar comigo primeiro", disse, mantendo o tom profissional. Ele respirou fundo. "Eu devia desculpas. A você, a sua equipe e especialmente àquela moça." O salão se calou. Todos queriam ouvir. Helena cruzou os braços. "Sabe, Sr. Monteiro, quando o senhor entrou aqui da última vez, pensei que fosse mais um desses homens que acreditam que o dinheiro dá permissão para tudo. Mas ontem percebi que talvez ainda exista espaço para mudança." Ele assentiu cabisbaixo. "Eu era esse homem, e foi preciso alguém como ela para me mostrar o quanto eu estava errado." Helena o olhou por um instante e depois chamou. "Sofia, venha até aqui, por favor." Ela se aproximou devagar, sem saber o que esperar. Richard virou-se, e o olhar dele era completamente diferente. Sem arrogância, sem disfarce. "Eu queria te agradecer", disse, "e também pedir desculpas mais uma vez." Sofia respondeu com gentileza. "Está tudo bem. O que importa é o que o senhor aprendeu com isso." Helena cruzou os braços e interveio. "Sofia, acho que chegou a hora de todos aqui saberem algo sobre você." Sofia a olhou, surpresa. "Senhora, não precisa..." Precisa sim", interrompeu Helena com um sorriso. "Porque o mundo precisa entender que humildade não é falta de talento." Ela virou-se para o salão e disse em voz alta: "Para quem não sabe, a Sofia não é apenas nossa melhor funcionária. Ela foi bolsista de um dos programas mais concorridos do país, estudou na Universidade de Nova York e fala 3 idiomas fluentemente. Voltou para o Brasil para cuidar da mãe doente e decidiu trabalhar aqui até concluir o mestrado em tradução." O restaurante inteiro ficou em silêncio por um segundo, e em seguida um coro de aplausos encheu o salão. Sofia ficou sem reação. As lágrimas vieram antes das palavras. "Eu só fiz o que precisava fazer", disse emocionada. "E continuo aprendendo todos os dias." Richard ficou visivelmente tocado. "Eu não sabia disso", murmurou. "Mas agora entendo ainda mais o quanto fui pequeno." Helena colocou uma mão no ombro da garçonete. "O senhor não precisa ter vergonha de errar, Sr. Monteiro", disse ela. "A vergonha é continuar o mesmo depois da lição." Richard respirou fundo. "Posso ser honesto?" perguntou. "Essa moça me fez enxergar que o sucesso sem caráter é só uma fachada vazia." As palavras ecoaram. Sofia sorriu, gentil, e respondeu: "Todos nós temos algo a aprender. O importante é ter coragem de mudar." Helena então completou: "E é por isso que, a partir de amanhã, Sofia deixa de ser garçonete e passa a ser nossa nova gerente de atendimento." O salão explodiu em aplausos. A reação foi imediata. Clientes, funcionários e até o próprio Richard se levantaram, aplaudindo com sinceridade. Sofia ficou sem ar por um instante. "Senhora, eu não sei o que dizer. Diga apenas obrigada", respondeu Helena sorrindo. "Porque o que você representa vale muito mais do que um uniforme." Sofia respirou fundo e olhou em volta. As pessoas sorriam, algumas filmavam, outras choravam discretamente. Era o tipo de momento que ninguém planeja, mas que o destino escreve com precisão. Richard deu um passo à frente. "Parabéns, Sofia. Você merece tudo isso", disse, estendendo a mão. Ela apertou com elegância. "Obrigada, senhor. E que o senhor nunca esqueça.
O respeito é a língua que todo ser humano entende. Ele sorriu, e dessa vez, o sorriso era verdadeiro. O restaurante voltou a respirar, agora leve, cheio de uma energia boa, quase simbólica. A justiça poética estava completa. A mulher que foi humilhada por falar uma língua foi promovida justamente por dominar a linguagem do respeito. E ao sair do restaurante naquela noite, Richard olhou para o letreiro e sussurrou para si mesmo. Às vezes, a vida ensina do jeito mais simples e mais bonito. O sol da tarde atravessava as janelas do restaurante e pintava o chão com faixas douradas. Aquele lugar, que havia sido palco de humilhação e silêncio constrangedor dias atrás, agora respirava leveza, quase um ar de celebração. Sofia, agora com um crachá diferente no peito, gerente de atendimento, caminhava entre as mesas com postura tranquila, como se finalmente ocupasse o espaço que sempre foi seu por direito. Os clientes a cumprimentavam com sorrisos sinceros. Muitos vinham apenas para conhecê-la pessoalmente. Alguns pediam fotos, outros apenas diziam obrigado por ter dado uma lição em nome de tanta gente invisível. Mas o que Sofia não esperava era que aquela noite traria algo ainda maior. No fim do expediente, Helena, a dona do restaurante, pediu que ela ficasse mais um pouco. O salão estava quase vazio. As luzes haviam sido suavizadas e um grupo de jornalistas se preparava discretamente perto da entrada. Sofia estranhou. "Aconteceu alguma coisa, senhora?" perguntou. Helena sorriu. "Apenas algo que você merece." Poucos minutos depois, a porta se abriu. Richard Monteiro entrou, acompanhado de um repórter e de um cinegrafista. Mas desta vez, não havia arrogância no olhar. Ele parecia outra pessoa, mais simples, mais humano. Sofia ficou parada por um instante sem saber como reagir. Helena deu um passo à frente e anunciou: "Senhoras e senhores, hoje o Sr. Richard Monteiro quis voltar aqui, não como cliente, mas como alguém transformado por uma história real." Os flashes começaram. O repórter ajeitou o microfone. "Estamos aqui para registrar um gesto raro", disse ele. "Um homem reconhecendo publicamente um erro e uma mulher que mostrou ao mundo o que é dignidade." Richard respirou fundo e pegou o microfone. "Eu sei que, para muita gente, eu sou o vilão dessa história. E talvez eu tenha sido mesmo." Ele fez uma pausa, encarando Sofia. "Mas ninguém aprende nada quando vive cercado de pessoas que só concordam com o que você diz. Às vezes, é preciso ser confrontado. E eu fui." O silêncio tomou conta do restaurante. Todos os olhares estavam voltados para ele. "Naquela noite", continuou ele, "eu a desafiei com arrogância. Acreditei que o dinheiro me dava o direito de rebaixar alguém, mas ela me respondeu com educação, com calma e com algo que eu não tinha: grandeza." Sofia ouvia, emocionada, mas mantinha a compostura. "Desde aquele dia", disse Richard, "muita coisa mudou na minha vida. Revi meus valores, meus hábitos, até minha empresa. Hoje temos um novo programa de bolsas para funcionários de restaurantes e trabalhadores que querem estudar idiomas, tudo inspirado nela." Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. "E eu vim aqui", continuou ele, "não para me redimir, mas para agradecer. Porque às vezes a vida coloca as pessoas certas no caminho da gente só para lembrar que o respeito é o idioma universal." Helena sorriu discretamente e Sofia sentiu os olhos marejarem. O repórter virou-se para ela. "Sofia, o que você sente ouvindo tudo isso?" Ela respirou fundo e respondeu com a voz suave, mas firme: "Eu sinto que o respeito é a única língua que todo mundo deveria aprender primeiro. Ninguém é melhor do que ninguém por causa do cargo, do dinheiro ou do idioma que fala. O que diferencia as pessoas é o que elas carregam aqui", disse, colocando a mão sobre o peito. O público se levantou em aplausos. Alguns clientes choravam. Funcionários batiam palmas com lágrimas nos olhos. Richard, emocionado, tirou um envelope do paletó e o entregou a ela. "Isto aqui não é dinheiro", disse ele. "É uma carta." Escrevia à mão. Ela abriu
e começou a ler em silêncio. O texto dizia: Você me ensinou a falar a língua mais difícil do mundo, a da humildade. Prometo que, a partir de agora, usarei minha voz para erguer e não para diminuir. Com respeito, Richard Monteiro. Sofia fechou o envelope devagar. As lágrimas escorreram sem que ela conseguisse conter. Obrigada, Sr. Monteiro. Sua voz tremia levemente. A vida é generosa quando a gente aprende com os erros. Ele sorriu e, pela primeira vez, aquele sorriso não trazia peso. Helena se aproximou e disse: Essa cena vai inspirar muita gente. A arrogância de um virou a lição de milhares. As câmeras registravam tudo, mas não era um espetáculo. Era um encerramento simbólico. Um ciclo se fechando de forma bonita, humana, transformadora. Quando a entrevista terminou, o público se aproximou para cumprimentar os dois. Entre as pessoas, uma senhora idosa tocou o braço de Sofia e disse: Minha filha, hoje você deu voz a muita gente que nunca foi ouvida. Sofia sorriu e segurou a mão da mulher. E é por isso que valeu a pena. Mais tarde, quando o restaurante ficou vazio, ela sentou sozinha na mesa do canto. A mesma mesa onde o desafio começou. Olhou para o salão iluminado e lembrou de cada segundo. A humilhação, o silêncio. O momento em que decidiu se erguer. Tudo parecia distante agora, mas deixava uma marca profunda. A certeza de que o respeito é o único investimento que sempre dá retorno. Lá fora, a cidade seguia em movimento. Mas dentro daquele restaurante, algo havia mudado para sempre. Helena apagou as últimas luzes, olhou para Sofia e disse: Sabe o que é curioso? Aquele homem achou que estava te testando, mas quem foi testado foi ele. E você passou com honra. Sofia sorriu de leve. A vida tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas, não tem? Tem, respondeu Helena, e às vezes ela faz isso através das pessoas certas. Sofia olhou para o reflexo da rua através do vidro. As luzes dos carros passavam rápidas e ela sussurrou baixinho, quase como uma oração. O mundo é bonito quando a gente aprende a ouvir, mesmo quando o outro fala uma língua diferente. E naquela noite, o restaurante fechou com um silêncio diferente. Não o silêncio da vergonha, mas o silêncio de quem testemunhou algo raro, uma transformação verdadeira. A garçonete que fora humilhada havia se tornado símbolo de respeito. E o milionário que riu dela havia aprendido a aplaudir o que realmente importa. E esse seria o clímax, o momento em que o orgulho se curva diante da humanidade. Alguns meses se passaram desde aquela noite que virou notícia no país inteiro. O vídeo de Sofia e Richard continuava circulando nas redes, ganhando novas legendas, comentários e até dublagens em outros idiomas. O episódio havia ultrapassado fronteiras, virara símbolo. Muita coisa mudara desde então. O restaurante, antes apenas um ponto de encontro elegante da cidade, agora era conhecido por um motivo muito mais bonito. Era o lugar onde uma simples garçonete havia ensinado ao mundo o verdadeiro significado de respeito. Sofia, agora gerente, caminhava pelos corredores com naturalidade. A fama não a havia mudado. Continuava cumprimentando cada funcionário pelo nome, ajudando nas mesas quando o movimento apertava e sendo a última a sair todas as noites. Na parede da recepção havia uma nova moldura, uma fotografia do dia da entrevista, em que ela e Richard apertavam as mãos. Abaixo da imagem, uma frase escrita por Helena, a dona. O valor de alguém não se mede pelo idioma que fala, mas pela forma como trata os outros. Os clientes paravam para ler. Alguns se emocionavam. Outros apenas sorriam e tiravam fotos. Sofia gostava de observar discretamente. Sabia que aquele gesto simples, uma frase na parede, tinha mais força do que qualquer prêmio. Naquele mesmo mês, uma carta chegou pelo correio. Era de uma universidade dos Estados Unidos. Ela abriu com cuidado e leu em voz baixa. Cara Sofia, ficamos sabendo da sua história inspiradora. Gostaríamos de oferecer uma bolsa integral para o seu mestrado em Linguística Aplicada.
Sua trajetória representa o que mais valorizamos: coragem e empatia. As lágrimas escorreram. Helena, que estava ao lado, a abraçou. Você merece isso mais do que ninguém, minha querida. Sofia riu, enxugando o rosto. Parece que a vida me deu 1000 vezes mais do que aquele homem tentou me oferecer. Enquanto isso, a história também mudara o rumo da vida de Richard Monteiro. Ele havia deixado o velho cargo de diretor executivo e criado um instituto educacional voltado para o ensino gratuito de idiomas a jovens de baixa renda. Em todas as palestras, ele contava a mesma história, não para se vangloriar, mas para mostrar o quanto a arrogância pode cegar até o mais inteligente dos homens. Certa tarde, durante uma dessas palestras, ele mostrou a foto de Sofia no telão e disse: essa mulher me ensinou que o verdadeiro domínio de uma língua não está nas palavras, mas no coração de quem as usa. A plateia o aplaudiu. E por um instante, Richard sorriu com os olhos marejados. Ele nunca mais voltara a ser o mesmo homem que entrou naquele restaurante naquela noite. Trocou o terno caro por uma vida mais leve e o orgulho por propósito. E, num gesto simbólico, mudou o nome do instituto para The Sophia Project. Meses depois, antes da viagem de Sofia para o mestrado, ele a convidou para um café. Sentaram-se frente a frente, sem câmeras, sem público, apenas duas pessoas que haviam aprendido uma lição, uma com a outra. Nunca pensei que um erro meu fosse gerar tanta coisa boa, disse ele. Mas talvez a vida tenha usado o meu erro para abrir um caminho que eu nunca teria enxergado. Sofia sorriu, olhando pela janela. A vida tem dessas. Às vezes ela precisa quebrar o orgulho de alguém para abrir espaço para a sabedoria. Ele riu de leve. Você continua sábia, como sempre. Não, senhor Monteiro. Eu continuo aprendendo. É isso que me faz seguir. Ele assentiu, tocando a xícara. E agora? Vai embora para o mestrado? Sim, ela sorriu, mas prometo voltar. Quero devolver o que recebi. Richard olhou para ela e disse algo que nunca havia dito a ninguém. Obrigado por não me odiar. Sofia respondeu com tranquilidade. O ódio não ensina, mas o perdão transforma. O silêncio que se seguiu foi leve, bonito, cheio de significado. Na semana seguinte, o restaurante fez uma pequena despedida. Todos os funcionários estavam lá, junto com Helena e Miriam. Balões, flores e um bolo simples com o nome Sofia, escrito em caligrafia delicada. Helena fez um discurso breve. Esta casa aprendeu com você que o verdadeiro luxo é tratar os outros com bondade. E que ninguém é pequeno quando é grande no caráter. Os aplausos encheram o salão. Sofia chorava, rindo ao mesmo tempo. Eu só quero dizer uma coisa. Respondeu com a voz embargada. Se um dia vocês virem alguém sendo humilhado, não fiquem em silêncio. Às vezes basta uma palavra para mudar tudo. Ou um simples olhar que diz, eu te vejo. O silêncio respeitoso foi seguido de mais aplausos. Horas depois, quando saiu do restaurante pela última vez antes da viagem, Sofia olhou o letreiro iluminado e sentiu um arrepio bom. Respirou fundo e pensou, foi aqui que tudo começou. E foi aqui que aprendi que o respeito é a língua que todos deveríamos falar. Lá longe, o céu estava cheio de estrelas. No dia seguinte, já no aeroporto, o celular vibrou. Era uma mensagem de Richard. Boa viagem, Sofia. E nunca se esqueça, há pessoas que falam muitas línguas, mas só algumas sabem ouvir o coração dos outros. Continue ensinando o mundo a ouvir. Ela sorriu, guardou o celular e embarcou. Enquanto o avião subia, pensou na mãe, em Helena, nos colegas e até em Richard. E pela primeira vez, percebeu que toda dor, quando enfrentada com dignidade, se transforma em luz para outros caminharem. Sofia não era apenas a garçonete que falou inglês diante de um milionário. Era a mulher que provou que educação e respeito são as únicas riquezas que ninguém pode tirar. E o mundo inteiro, mesmo sem perceber, estava um pouco mais educado desde aquele dia. As semanas passaram, mas a história de Sofia continuava viva na internet, em jornais e até em salas de aula.
Professores usavam o vídeo como exemplo de ética e empatia. Empresários citavam o caso em palestras sobre liderança e humanidade. Era como se o gesto dela tivesse plantado uma semente silenciosa no coração de muita gente. Do outro lado do oceano, em Nova York, Sofia começava sua nova rotina. A mesma cidade onde estudara como bolsista anos atrás, agora a recebia de um jeito diferente. Ela não era mais a jovem tímida que servia mesas à noite para pagar o aluguel. Era uma mulher confiante, que havia descoberto o próprio valor sem precisar gritar. Caminhava entre as ruas movimentadas, com o olhar calmo de quem aprendeu que o respeito é a única língua que o mundo inteiro entende, mesmo quando finge não ouvir. Durante as aulas, muitos colegas perguntavam sobre sua história. "Você é a Sofia do vídeo, certo?", dizia uma estudante indiana. "Minha mãe chorou quando viu." Sofia sorria, um pouco envergonhada. "Sim, sou eu, mas não fiz nada extraordinário. Só disse o que precisava ser dito." No fundo, sabia que o que a tornara conhecida não era o inglês perfeito, nem o desafio vencido. Era a forma como manteve a calma quando o mundo esperava que ela reagisse com raiva. Certa noite, caminhando pelas ruas iluminadas da cidade, ela parou diante de uma cafeteria e se lembrou do restaurante no Brasil. Fechou os olhos e, por um instante, ouviu o som dos aplausos ecoando em sua memória. Aquele som não era vaidade, era lembrança. Lembrança de uma noite em que o respeito venceu a arrogância. Do outro lado do mundo, no Brasil, Richard Monteiro também mudara completamente sua vida. O homem dos ternos caros agora usava camisas simples e passava boa parte do tempo visitando escolas e projetos sociais. Durante uma entrevista em rede nacional, o apresentador perguntou: "Senhor Monteiro, o que fez o senhor mudar tanto?" Richard respirou fundo e respondeu: "Uma palavra: humildade. E ela me foi ensinada por uma mulher que o mundo chamava de simples, mas que me mostrou o que é grandeza de verdade." O apresentador sorriu. "A garçonete?" "A professora", corrigiu Richard, "porque foi ela quem me educou." A plateia aplaudiu. A história, que começou com uma provocação cruel, havia virado uma ponte entre dois mundos, o do poder e o da humanidade. Mas o que ninguém sabia é que Sofia e Richard continuavam trocando mensagens de vez em quando. Ele mandava fotos de projetos sociais que criava e ela respondia com relatos de suas aulas, seus alunos e os novos idiomas que estava aprendendo. Era uma amizade silenciosa, construída sobre arrependimento e gratidão. Um dia, ela recebeu um envelope vindo do Brasil. Dentro havia uma pequena placa com o símbolo do instituto dele, The Sophia Project. Abaixo, uma dedicatória escrita à mão: "Para Sofia, que me ensinou a falar a língua mais importante do mundo, o respeito." Ela segurou a placa com os olhos marejados. Era estranho como a vida transformava o que parecia uma ofensa em uma bênção. Como algo dito com desprezo podia se tornar o início de algo tão bonito. Sofia continuou seus estudos, formou-se com honras e depois de alguns anos voltou ao Brasil. Helena ainda administrava o restaurante, e quando ela entrou pela porta, o salão inteiro se levantou. "A lenda voltou!" gritou um dos garçons brincando. Helena correu para abraçá-la. "Eu sabia que você voltaria, e o mundo está melhor desde que você partiu." Sofia riu, emocionada. "Eu só fui aprender um pouco mais para continuar ensinando o que realmente importa." Enquanto conversavam, Helena mostrou uma parede nova no restaurante. Nela, havia dezenas de bilhetes e cartas enviadas por pessoas do mundo todo. Alguns diziam: "Essa história me fez mudar como trato os outros." Outros: "Ensinei aos meus filhos o que a Sofia ensinou ao milionário." Ela passou a mão pelas cartas com delicadeza. "Isso", disse Helena, "é o que realmente vale a pena no fim." Sofia concordou, sorrindo. Nenhum dinheiro compra o impacto que um gesto verdadeiro pode causar. Naquela noite, sentou-se na mesma mesa onde tudo havia começado. Aquela onde ouviu a voz debochada dizendo: "Te dou $1000 se me atender em inglês."
Fechou os olhos e sorriu. E pensar que uma humilhação virou um começo. Helena se aproximou e deixou uma taça sobre a mesa. Brinde a nova fase, minha querida. Sofia levantou o copo e disse baixinho: ao respeito, a única moeda que nunca perde o valor. E brindaram. Lá fora, a noite estava calma. As luzes refletiam na vitrine e o letreiro brilhava mais do que nunca. O restaurante não era mais apenas um lugar de comida fina. Era um símbolo de transformação. E enquanto ela observava o movimento da rua, pensou: talvez Deus use as situações mais duras para nos ensinar as lições mais bonitas. E se essa história te tocou, respira fundo e pensa: quantas vezes você já subestimou alguém só porque ela parecia simples? Quantas vezes ignorou a gentileza por achar que o mundo valoriza mais quem grita do que quem age com calma? Sofia não precisou de gritos nem de vingança. Ela provou que a educação é a resposta mais elegante à arrogância e que o respeito é o idioma mais poderoso do planeta. Agora me conta nos comentários. Você acredita que as pessoas ainda podem mudar, como Richard mudou? Ou acha que o respeito é algo que nasce com a gente? Escreve aí embaixo o que essa história te fez sentir. E se você também acredita que gentileza é força disfarçada, comenta: o respeito é a verdadeira riqueza. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa história. Porque o mundo precisa ouvir mais histórias assim. Histórias que mostram que caráter vale mais do que qualquer fortuna. E se um dia alguém tentar te diminuir, lembra de Sofia. Ela não gritou, não revidou, não se rebaixou. Ela apenas mostrou, com calma e sabedoria, que o respeito fala por si. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, quem anda com humildade sempre chega mais longe.